Mais um podcast da SIC, aqui direto do estúdio Voz e Versa, no centro de Concórdia, hoje trazendo o prefeito de Concórdia, Fábio Ferri. Prefeito, obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado, Paulo. Sempre é um prazer muito grande estar aqui para a gente tratar de assuntos diversos, né? Assuntos importantes aí do nosso município de Concórdia. Pois é, antes de mais nada, né, o senhor assumiu há pouco tempo a administração municipal, mas evidentemente que já vinha fazendo um trabalho muito próximo, né, uma parceria muito sólida com o ex-prefeito o Edilson Massoco, e isso lhe deu toda a possibilidade de conhecer muito mais como estava o andamento das ações administrativas. E como é que está sendo agora essa experiência? Realmente, né, com a sua característica, eu sempre digo que cada político, cada liderança tem uma forma de enxergar as ações, uma forma de se relacionar com as outras pessoas, e eu tenho percebido que esse seu jeito, né, de privilegiar muito mais o diálogo, da aproximação, tem sido uma tônica nessa sua forma de governar. Como é que tem sido esse princípio aí desse governo agora com o DNA do Fábio Ferri? Então, Paulo, primeiro dizer que é uma experiência diferente, né, nesse modelo que nós acabamos construindo junto com o ex-prefeito Massoco. Estava ali de vice, no meu caso, estava de vice, acompanhando todos os dias o trabalho, porque a gente já via, então, uma conversa que poderia acontecer dele sair. Isso deu uma estruturação, porque nós, então, entendemos todo o processo desde o início, o que nós queríamos para a nossa administração, e quando houve, então, essa mudança, eu assumindo como prefeito, eu sinto que foi meio que uma continuidade mesmo, eu não senti essa diferença. Claro que Correto. a gente vem agora, como você muito bem disse, colocando o DNA da gente, a forma de pensar, a nossa equipe ficou a mesma, mas que é algo que eu levei para eles que eu queria que acontecesse. E com isso a gente tem buscado aí, eu penso assim, agilidade. Uma das coisas que eu mais quero é que as coisas sejam ágeis, né? Então, mas como assim? Eu vou te dar um exemplo, né? Se o Sim. Paulo hoje vai lá conversar com o Ferri, com o prefeito, eu tenho uma característica minha que nós vamos conversar um pouco, 5 minutinhos sobre a vida, mas nós vamos entrar no assunto logo do que tu veio lá para a gente Perfeito. tratar, a gente vai buscar resolver e a gente vai para frente, porque eu sei que lá fora tem mais gente esperando, tem obras que precisam do meu aval para uma coisa ou para outra, então eu prezo muito, né, por a gente ser dinâmico, mas aquilo que você falou, eu sou uma pessoa muito das relações humanas, né, de conversar, por mais que a gente é ágil, que a gente otimiza o tempo, mas o bom diálogo com todo mundo, porque eu sempre entendi na minha vida pública que sem isso tu acaba até fazendo o que tu quer, mas não talvez da maneira mais assertiva, que é mais construtiva, que as pessoas aceitem a tua ideia. Então você muitas vezes impor é muito complexo, e eu sempre entendi que muitas vezes o administrador, ele chegar a um bom meio termo é importante, nem a minha só vontade, nem só a tua, mas a gente chegar na vontade da coletividade, na vontade da maioria, isso tudo se constrói com conversa. Então eu tenho levado muito isso, a gente tem procurado modernizar muito a parte interna da prefeitura, que é aquilo que as pessoas acabam não vendo, que são novas leis, novos trâmites para a gente desburocratizar. Eu tenho prezado muito, eu tenho uma equipe bem legal, sabe, Paulo? Então a gente levou agora. A gente tem a procuradoria nossa, que é maravilhosa, muito competente. Nós levamos mais um advogado lá, ele cuida mais do nosso gabinete, e aí ele está mais à minha disposição quando eu tenho vontade de, olha, eu gostaria de colocar uma lei assim que ajuda o município. Então, rapidamente ele consegue já me trazer se eu consigo, se eu posso fazer aquilo, juridicamente falando. Já passamos para a procuradoria e isso tem avançado muito rápido. Eu estou muito contente com algumas coisas que a gente tem mudado lá, que são processos dentro da prefeitura que estavam há 20, 30 anos sendo feitos da mesma maneira. E parecia que todo mundo dizia, mudar é muito difícil. E a gente acabou mudando, mandando para a Câmara, está acontecendo, e muitas outras coisas. Então a gente está modernizando a prefeitura internamente para que o povo sinta isso. Que quando você tem menos burocracia, mais rápido as coisas acontecem. Então as coisas têm andado bem, a gente tem muita obra acontecendo, algumas complexas, outras já inaugurando, que isso é muito bom para a comunidade,
projetos que a gente está construindo. Então, assim, eu vejo que a cidade de Concórdia hoje ela é um exemplo a nível do estado de Santa Catarina, e eu falo isso não porque hoje eu estou prefeito, muito pelo contrário, a cidade tem 92 anos, todo mundo ajudou a construir ela. Nós temos uma satisfação de, nesse nosso governo, nós termos aplicado uma quantia muito grande de recurso público em obras e serviços, e isso ajuda que as empresas se desenvolvam melhor, que a população seja melhor atendida, e tudo isso cria um ecossistema que dê certo. A cidade é perfeita, muito longe disso, mas a gente vem atacando com muita seriedade, muita franqueza, tudo que tem de problemas também. Então, a gente sabe que um governo se faz ao longo de 4 anos, nós aceleramos muito esse 1 ano e 6 meses, né, as coisas vão começar agora, aquilo que a gente plantou, vão começar a brotar, e aí isso vai refletir na vida das pessoas. Então, quanto a isso, eu estou bem contente, eu sei que ali na frente a gente vai colher muitos frutos, seja na infraestrutura, seja nos serviços que a gente está oferecendo. Eu cuido muito as coisas, sabe? Sou muito detalhista, assim, sabe, Paulo? Eu acordo, uma das primeiras coisas é saber como que está lá nos postos de saúde, porque as pessoas começam pela manhã procurar os postos, eu quero saber se está faltando médico, enfermeira, técnico, se está faltando o que fizeram para consertar aquele problema. Então eu tenho sempre de manhã já uma conversa muito franca com a saúde, a educação sempre é algo que me traz muitos cuidados por ser professor, então eu estou em muito contato, a tua área, né? é a minha área, então eu tenho que ter esse cuidado, né? As estradas no interior, hoje o agronegócio é 67% do movimento, não tem como a gente não ter um cuidado. Então a gente foi lá, comprou aqueles 25 milhões de máquinas, hoje a gente tem que fazer jus a isso, né? Então as estradas a gente vem trabalhando muito, então eu vejo que o ecossistema de Concórdia é muito importante, tanto é que os empresários, eu noto que eles estão satisfeitos com o que está acontecendo, eu vejo que eles têm um clima bom para eles falar de Concórdia, e isso é excelente. Essa atmosfera é fundamental, e na questão da sua liderança, é importante, né, essa visão de aproveitar a expertise de cada um, porque dentro da administração municipal tem muitos profissionais que têm uma expertise muito grande, né, na área em que atuam. E o senhor, como liderança, ter essa percepção de que é preciso aproveitar a expertise de cada um e aí, em cima disso, trazer resultados, isso é muito importante e impacta positivamente, né? Muito, muito. Eu vou te dar um exemplo hoje de um secretário meu que me procurou agora pela manhã para conversar, o secretário Rafael, que faz um trabalho brilhante na área ambiental, porque ele é o secretário de Meio Ambiente, e antes não existia essa E secretaria. tem uma visão muito técnica também. Muito, Né? ele era engenheiro, tinha a empresa dele há mais de 15 anos, então ele revolucionou a parte ambiental dentro de Concórdia. Dá um exemplo, hoje nós somos a cidade em Santa Catarina que mais destina lixo eletrônico para o lugar correto, em Santa Catarina. Nós ganhamos um prêmio Formiguinha do IMA o ano passado, esse ano já estamos também liderando. Esse lixo eletrônico é um problema em qualquer cidade, mas isso só não, ele hoje trabalha na proteção animal, nós temos uma diretoria, então a castração, chipagem hoje de animais hoje é referência no estado de Santa Catarina. Quando nós começamos a fazer todas as obras, tu vai fazer uma rua nova, um asfalto, muitas vezes num bairro ou no interior, você precisa de licença ambiental. O Rafael colocou tudo isso em dia. Então hoje de manhã ele me disse assim, que nós criamos o que nós chamamos do ProLai, que antigamente o empreendedor ia fazer um prédio, ia fazer um condomínio, loteamento, ia no IMA, para conseguir a licença, lá 2, 3 anos às vezes. Já aconteceu disso, o empreendedor desanimar. Hoje e até desistir, né? Desistir, e esse recurso que é ficar em Concórdia para outro município, que é pior, né? Outro município se desenvolvendo e a gente ficando para trás, por causa dessa burocracia. Nosso governo, a gente fez o ProLai, que é o licenciamento municipal, né? Que é através de um consórcio Lambari. E hoje o Rafael estava me dizendo, entreguei a licença da maior obra que vai sair em Concórdia, que é a obra lá da empresa IACC, aquele do lado ali da Tancredo, uma obra maravilhosa que vai mudar ainda mais aquela realidade. Levou 29 dias para sair a licença de um empreendimento de mais de 140 milhões de reais.
algo que talvez no IMA ia ficar 2 anos, 3 Uhum. anos e tal. Então, assim, você pensa como que um empreendedor enxergou essa secretaria, como foram os olhos dele para com a prefeitura, recebendo em 29 dias uma licença, e nada atropelado, nada mal Uhum. feito, pelo contrário, porque a gente é fiscalizado Tudo bem pelo fundamentado, né? tudo, porque é fiscalizado pelo maior órgão de todos, que é o MP. Uhum. Tudo que a gente dá de Perfeito, licença claro. passa no MP. Então, assim, foi assim, eu fiquei muito feliz hoje de receber essa notícia, porque tu pensa um empreendimento milionário como esse, quanto vai gerar de emprego, quanto vai gerar de recursos que vai movimentar na cidade, depois de pronto, ainda mais, né? Porque lá vão se instalar empresas, né? Tudo Vai ter um isso vai conglomerado um de empresas, conglomerado né? gigantesco que vai ser o mais bonito de todo o Grande Oeste. E quando Uhum. eu falo mais bonito que qualquer outra obra desse modelo, até de Chapecó. Perfeito. Tecnologia, Tecnologia, tudo. modernização. Então, o Rafael é um dos exemplos que nós temos vários dentro Hum. da secretaria que estão modernizando, como eu falei, trabalhando e achando soluções, né. Então a gente, quando tem um problema lá dentro, eu sempre procuro para eles: "Ó, vocês vão me trazer o problema, mas vocês têm que quebrar a cabeça já para vendo que está a solução. Vocês me Uhum. trazem 2, 3, né, vertentes da Claro. solução que eu vou Aham. dizer: 'Ó, eu quero ir por aqui'. Mas se vocês virem me trazer só o problema, não me adiantou. O problema por si só eu já sei que existe. Eu quero um secretário que ele ache alternativas para o problema. E isso eu Uhum. acho que muita gente comprou dentro da prefeitura, então ele sabe, eu vou falar com o prefeito Ferri hoje, eu já sei que eu tenho essa dificuldade aqui na minha parte, eu sei que eu tenho que levar, porque ele vai me dizer, tá, e agora? Me dá 2 soluções ou 3 que eu decido qual é melhor para o município. Agora, se chegar lá para mim sem nada, aí era só me mandar um e-mail me falando do problema que acho Aham. eu a solução. Sim, Então, a sim. nossa equipe construiu isso, está bem afiada e isso vai ajudando a cidade, porque muitas vezes você não nota no dia a dia, porque cada um vive hoje quase que numa bolha. Cada um, Uhum. eu vivo no meu segmento, tu vive no teu segmento e tal. Mas nós na prefeitura não, nós vivemos uma bolha gigante que engloba Uhum. tudo que existe dentro da cidade. Então eu percebo assim, eu estou fazendo algo no município que talvez o Paulo não é da bolha dele, ele não está percebendo nesse momento. Mas daqui um pouquinho ele vai conseguir Hum. furar essa bolha e ele vai ver, fizeram uma estrada nova aqui, construíram um posto de saúde ali, mudaram o trânsito aqui, facilitou para a cidade. Então, o nosso trabalho é ser facilitador de tudo que acontece na cidade. Né? Às vezes Uhum. não aparece algumas coisas que a gente faz, mas a gente modificou e deu certo. Então, esse é o dia a dia da prefeitura, apagando muito fogo, muito incêndio, né? Que a gente chama, aparece probleminha aqui, se tu tem muito sol no verão, é a seca, você tem que estar levando muitas vezes água para um Uhum. produtor, água potável, para uma família no interior, que é algo que ninguém está vendo e você está lá com um monte de caminhões levando água para a pessoa poder matar a sede da própria família. Isso existe quando tem seca aqui. Quando tem muita chuva, pode não encher o Rio dos Queimados, que é quando a gente nota, mas de repente já teve uma casa lá que teve um deslizamento. Está lá a Uhum. Defesa Civil hoje, que é uma das defesas civil de Concórdia mais estruturada do Muito bem estado de Santa. equipada, né? Muito, nós Uhum. equipamos com todas as condições. Ferri, que bom tê-lo aqui, nosso programa de hoje. Eu vou encaminhar para o encerramento por uma razão Claro. muito simples. Eu tenho muito mais questões para tratar Sim. com o prefeito, porque nós vamos ter a continuidade desse podcast. Termina esse e na Ah, próxima semana a gente continua, porque tem muito assunto e eu sei que o senhor está tendo uma grande experiência e está aproveitando muito bem essa oportunidade. Isso a gente nota nos bastidores, porque estamos juntos em sempre. muitas situações e a Sempre. gente percebe a sua preocupação mesmo com a cidade como um todo. Como o senhor disse, essa visão multissetorial da cidade que o prefeito precisa ter. Mas vamos encerrar esse podcast por aqui. Agradeço porque no próximo nós vamos abordar outras questões como habitação, que foi dado um passo importante, como, por exemplo, a programação do aniversário de Concórdia e outros temas que nós vamos abordar aqui. Muito obrigado por ter participado do nosso podcast de hoje. Forte abraço, Paulo, conte sempre conosco. Ok, prefeito Fábio Ferri conosco aqui em mais um podcast, o podcast da SIC. Na próxima, a gente vai voltar com o prefeito aqui com mais um conteúdo.